Introdução ao Evangelho segundo São Mateus. Com a ajuda de Deus, vamos entrar numa cidade de ouro, mais preciosa do que todo o ouro do mundo, pois saibamos como são seus fundamentos, como são as suas portas, que estão compostas de safiras e de pedras preciosas. Em Mateus temos o melhor guia. Pela porta vamos entrar agora, e é necessário que entremos com grande fervor, pois se o guia vê alguém que ainda é distraído, deitá-lo-á fora da cidade. Com efeito, é uma cidade ilustre e verdadeiramente régia, mas com as nossas, não como as nossas, que se dividem em praças e palácios. Tudo aqui são palácios. Abramos, pois, as portas da nossa alma, abramos os nossos ouvidos, e visto que estamos prestes a atravessar, com grande reverência, os seus umbrais, adoremos o Rei que nela impera, que imenso esplendor contemplaremos dentro. É a homilia sobre o Evangelho de São Mateus, né? Uma introdução de São Tomás de Aquino. Sobre o autor. Como acontece com muitos outros livros sagrados, aqui já não é Santo Tomás, já é uma outra introdução. Como acontece com muitos livros sagrados, o nome do autor do primeiro evangelho não aparece no texto. Esta circunstância tem a sua significação. Não pretendi escrever uma obra pessoal, mas referi de modo muito breve, como testemunho escrito, os passos de Jesus entre os homens, os seus ensinamentos, a sua paixão e morte redentora, e a sua ressurreição gloriosa. Queria mostrar assim que Jesus de Nazaré, descendente de Davi, descendente de Abraão, segundo a carne, concebido virginalmente nas entranhas puríssimas de Maria por obra do Espírito Santo, era o Messias prometido nos profetas do Antigo Testamento. Era o Filho de Deus encarnado, o Salvador da humanidade, que tinha vindo para libertar da escravidão do pecado, do demônio e da morte eterna. Diante da majestade divina e humana de Jesus Cristo, São Mateus não aparece. O que importa é o que Jesus é o que disse e o que fez. Não obstante, pela tradição constante da Igreja, desde os primeiros tempos, sabemos que o autor humano deste Evangelho é o apóstolo São Mateus, um dos 12 primeiros, chamado diretamente por Jesus enquanto trabalhava no seu ofício de publicano, isto é, de cobrador de impostos. Dissemos que o autor humano do primeiro evangelho é o apóstolo Mateus, e a razão é que o autor principal dos livros sagrados é o próprio Deus, que inspirou os autores humanos ou agiógrafos no seu trabalho literário, e ele próprio assim os impulsionou e moveu com seu influxo sobrenatural, para que escrevessem e os assistiu enquanto escreviam, de modo que eles concebessem retamente, quisessem escrever fielmente e exprimisse aptamente, com verdade infalível, tudo e só aquilo que ele quisesse. Mas Deus, na sua providência, ao enviar suas graças aos homens, não destrói a natureza, as qualidades humanas dos autores, neste caso, mas eleva, aperfeiçoando-a e utilizando-a de modo análogo ao de um músico que sabe aproveitar as qualidades de um bom violino. Existem, porém, duas profundas diferenças relativas ao exemplo proposto. Primeira, Deus, além de utilizar o instrumento, criou-o, dando-lhe as qualidades que queria, previamente que tivesse, tendo em vista a obra que se tinha proposto realizar. Segunda, o escritor sagrado não é um instrumento inerte nas mãos de Deus, mas um instrumento vivo, dotado de todas as suas faculdades. Em virtude da inspiração divina, o livro sagrado é todo resultado da íntima colaboração de Deus e desse homem. Todas e cada uma das partes do livro são próprias e realmente obra de Deus, e obra do seu instrumento, o agiógrafo, mas primordialmente são de Deus, por seu autor principal. Deste modo, o Evangelho de São Mateus
Como qualquer outro escrito da Bíblia, possui características próprias, às quais a seguir nos referiremos. Tais características revelam os vestígios do autor humano, em admirável compenetração com o cunho divino que é comum a todos os livros da Sagrada Escritura. De São Mateus sabemos muito menos coisas que de alguns outros escritores do Novo Testamento, como São Pedro, São Paulo ou São João. Sabemos que muito pouco depois da chamada ao apostolado e movido pela imensa alegria da sua alma, deu um banquete aos seus antigos amigos e aos seus colegas. Aqui assistiram também Jesus e os seus novos companheiros de apostolado. Você pode conferir isso em Mateus 9, 10 até o 13, em Mateus 9, do 9 ao 12, em Marcos 2, do 15 ao 17, em Lucas 5, do 29 ao 32. Também em Mateus 10, do 1 ao 14, Marcos 3, do 13 ao 19, Lucas 6, do 12 ao 16 e Atos 1, 13. Vai falar um pouco sobre Mateus, né? Jesus e seus novos companheiros de apostolado. As palavras também de São Lucas precisam que foi um grande banquete, que foram convidados muitas pessoas. Mateus, pois, desfrutava de toda boa posição econômica e social. Tinha muitos amigos e gozava de grande estima em Cafarnaum. Apesar da péssima opinião que entre os judeus tinha um ofício de publicano. O próprio São Mateus relata-nos o seu primeiro chamamento, quando Jesus se dirige pessoalmente a ele, com um chamamento ao mesmo tempo carinhoso e imperativo. Segue-me. Mateus deixa imediatamente o seu posto de cobrança de impostos e segue-o. São Lucas, no capítulo 5, versículo 27, relata: sabemos que era chamado também Levi, e por São Marcos, no capítulo 2, versículo 14. Mais concretamente, Levi, o de Alfeu. São Mateus é mais tarde objeto de uma segunda escolha por parte do Senhor. Depois de uma noite de oração, Cristo escolhe-o para ser um dos 12 apóstolos. Aparece nos episódios da vida do Senhor, em que está os 12, ou os 11 depois da traição de Judas. Deste modo foi testemunha ocular da vida de Cristo. Depois dos acontecimentos que nos narram os Evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos, faltam dados no Novo Testamento sobre a sua vida. Segundo uma antiga tradição que se refere nos escritores cristãos dos séculos 2 ao 4, Santo Irineu, Clemente de Alexandria, Eusébio e outros, Mateus permaneceu alguns anos na Palestina, compartilhando com os outros apóstolos a pregação do Evangelho e a direção da igreja primitiva. E no fim desta etapa, que certamente se deve situar a redação do seu Evangelho. Anos mais tarde, evangelizou outros países, mas os testemunhos históricos não são precisos. Alguns documentos falam da sua evangelização na Abissínia e na Pérsia principalmente. Não são claros o lugar, as circunstâncias e a data do seu martírio. Qual é a finalidade do Evangelho de São Mateus? O Evangelho de São Mateus tem a mesma finalidade principal que os outros 3 evangelhos. São João exprime, resumidamente dizendo: muitos outros milagres fez Jesus na presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Este, porém, estão escritos para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Além disso, propõe ensinar, em primeiro lugar, que Jesus de Nazaré é o Cristo, ou o Messias prometido e anunciado no Antigo Testamento, que nele, com efeito, se cumpre as antigas profecias, ao mesmo tempo que esse messianismo consiste em que Jesus é o Filho de Deus, isto é, que Jesus Cristo é Deus. Esta verdade é ilustrada e explicada mediante a exposição de um rico caudal dos ensinamentos de Nosso Senhor e de alguns traços ou episódios da sua atividade no meio dos homens. Finalmente, o reino de Deus ou dos céus, anunciado no Antigo Testamento, já veio à terra e torna-se visível na vida de Jesus e também na do povo messiânico, por ele fundado e convocado, que é a Igreja. Esta, a Igreja, é, pois, a culminação transcendente do antigo povo de Deus, ou Israel, e o começo visível, por sua vez, do reino definitivo e perfeito de Deus nos céus, a que todos são chamados, mas só serão finalmente escolhidos se tiverem respondido com generosidade ao chamamento divino.
falando de outro ponto de vista, o primeiro evangelho propõe-se proclamar por escrito a boa nova, pregada de palavra pelos apóstolos, de que a salvação de Israel e da humanidade prometida por Deus no Antigo Testamento já está presente no mundo por meio de Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Os homens poderão conhecer esse propósito pela admirável histórica evangélica, em que os fatos e os ditos de Jesus se explicam mutuamente, até a culminação dessa história no sacrifício redentor da paixão e morte de Jesus, seguida da sua ressurreição gloriosa. Então, o Evangelho de São Mateus, alguns colocam que começa querendo mostrar também com a finalidade do Deus conosco, onde fala que Jesus será o Emanuel, o Deus conosco, e termina dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.